Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de volta para as nossas videoaulas. Essa videoaula que iremos fazer algo um pouquinho diferente, ainda tratando sobre Revolução Industrial, mas será uma análise de filmes, comentários sobre o filme Dans, um grito de justiça. Esse filme é um filme de 1992, tem como diretor Stijn Konings, espero que seja assim que se fale esse nome, e na verdade ele trata de um período industrial que não é na Inglaterra, é na Bélgica, e não é no século XVIII, é no século XIX, mas isso já nos traz uma atenção. A Inglaterra, como nós vimos anteriormente, ela foi a pioneira na Revolução Industrial. Ela fez sua Revolução Industrial no século XVIII. No entanto, a Bélgica, a França e os Estados Unidos, juntamente com o Japão, serão as outras nações que farão sua Revolução Industrial no início ali, meados do século XIX, o que chamamos de industrialização clássica. Por que industrialização clássica? Porque ela segue aquelas pré-condições que nós vimos durante a videoaula da Revolução Industrial. Correto? Esse filme, Dans, um grito de justiça, então ele se passa na Bélgica do século XIX, dentro das indústrias belgas. Acontecia tudo o que acontecia nas indústrias inglesas em sentido de exploração da mão de obra. Isso quer dizer o quê? Os operários trabalhavam de 12 a 18 horas por dia. A preferência da mão de obra era geralmente uma mão de obra feminina e infantil, por ela ser mais barata. E na Bélgica, a Bélgica é diferente da Inglaterra, é uma Bélgica católica. Tem os protestantes, mas na sua maioria ali eles são católicos. E a Igreja Católica apoiava esses burgueses, o tratamento que essa burguesia dava para os seus trabalhadores, por mais que esses trabalhadores também frequentassem a missa, fossem cristãos fiéis da fé. No entanto, Dans, ele é um padre que ele vai favorecer esses operários, esses menos favorecidos, e por ele lutar por justiça, por melhores condições de trabalho para esse povo, ele vai ser escolhido para representá-los dentro da Câmara dos Deputados da Bélgica. E aí ele se vê em conflito, porque a Igreja Católica, a instituição que ele fazia parte, defendia os interesses burgueses, enquanto ele agora terá que ser representante dos interesses operários. E esses interesses burgueses e operários, eles sim entram em conflito, porque a ideia da burguesia é lucrar, e lucrar em cima do trabalho do operário. E a ideia do operário será a ideia de ter o sustento, de conseguir ter uma condição de vida melhor através da sua força de trabalho. No entanto, ele, na verdade, sobrevive, ele não vive. Ele sobrevive porque ele tem que vender sua mão de obra e receber o salário que o patrão quer pagar, não o que ele deveria receber por aquele trabalho realizado. Correto? Mas nós não iremos analisar o filme todo. Eu dei um panorama geral do que o filme fala. Na verdade, nós iremos apenas analisar uma cena. A cena que nós iremos analisar, ela está ligada a essa questão da exploração dos operários no século XIX e o conflito entre os interesses burgueses e o interesse do operário.
e a maneira como a burguesia tratava os seus operários quando eles decidiam reivindicar, lutar por melhores condições de trabalho, por seus direitos. Como nós vimos na videoaula anterior, durante a Revolução Industrial, ao longo do século XIX e no século XX, ocorrerão as lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Então, como eu disse anteriormente naquela videoaula, essa luta, esses direitos, eles não conseguem do dia para a noite. Eles são conquistados ao longo de 100 anos. Um século são 100 anos. Então, ao longo de um século e pouquinho, porque pega o século XX, então são mais de 100 anos de luta dos trabalhadores para adquirir os direitos. Mas eu já falei muito, vamos analisar a cena desse filme, do Dans, Um Grito de Justiça. Vamos lá para a análise da cena. Pega a mão. Hij is dood. Clarice, Juliaan brengt u mee. Ga wat water halen. Alleen net, dat moet jij niet doen. Laat mij gerust. Alleen net, Hier moet je geen Vlaams voor kunnen om dat te verstaan. Allee. Aan die machines. Allemaal, vooruit! door. Anna! Jazeker. We zijn rijk. Oh, Jules. Heeft de directeur u
slag gegeven? Ja. Ik ben vanaf vandaag een verdieping hoger. Maar jij zei zo vroeg thuis. Ik heb mij nogal gehaast. Apropos, waar is ons Polske? Hij is gaan repeteren bij het zang. Dat hoor ik graag. Dat is waar. Dat vind ik nog wel. Zonder de besluiten te kennen is de komst van het commissie reeds een bijzondere stap voorwaarts. Het commissie. De commissie. Pieter! Meneer pastoor. Pieter, Borremans ligt stil. Er moet iets gebeurd zijn. Iedereen is de straat op. Gendarmes. Sabre au clair. Officier. Wat wilt je? Laat ons door. Wij willen de commissie zien. Messieurs, si vous voulez venir par ici, vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Je vous en prie. Bonsoir. Ze hebben een doodkind, commandant. Pak het af. Waar? Excuus. Ja, commandant. Waar? Chargez! Nee. Komt van de Mijlbeek.
gedaan heeft. Hé, baas, kijk dan toch wat je gedaan hebt! Então, como nós pudermos ver, o filme ele traz algumas questões para nós. E aqui eu separei algumas delas. Vou ler para vocês. Mão de obra fabril composta em sua maioria por mulheres e crianças. Capataz que tomava conta do trabalho. O cansaço dos trabalhadores geravam acidentes de trabalho. Os protestos dos trabalhadores eram reprimidos com violência. Burguesia em momento de lazer, enquanto os operários trabalham. No caso, eles trabalhavam. Polícia utilizada para a defesa do patrimônio burguês, conflito de classes. Vamos analisar cada um desses pontos. Essa mão fabril, eu já falei lá no início do vídeo, ela era composta em sua maioria por mulheres e crianças, pelo simples fato de as fábricas não precisarem de uma força bruta. A máquina é que fazia o trabalho bruto, em sua maioria. Então, a necessidade era apenas de colocar os fios, né, as linhas, nas indústrias têxteis, né? Botar as linhas ali na máquina de tear e ir limpando a máquina. E as mulheres e as crianças poderiam fazer esse trabalho com muita facilidade e recebiam menos. Porque nesse período, esse contexto do século XIX, tanto as mulheres quanto as crianças, elas não eram valorizadas. Era uma sociedade patriarcal, uma sociedade que o homem dominava, predominava. Não que hoje não seja assim, mas hoje é bem menos. Então, o salário da mulher ele era bem menor que o salário do homem. Então, a mão de obra feminina e a mão de obra infantil era bem mais barata que a mão de obra masculina. E em que local das fábricas esses homens irão trabalhar? Aí nós chegamos à questão. Eles irão trabalhar como capatazes. Eles vão tomar conta do trabalho dessas mulheres e dessas crianças. Quando eles tomam conta desse trabalho, eles não tomam conta de maneira dócil, de maneira tranquila, gentil, não. É de maneira violenta, agredindo, puxando a criança. Vocês viram a cena, o capataz ali puxando a criança, botando a criança para trabalhar, agredindo as mulheres de maneira moral, né, psicológica e também de maneira física. Muitas dessas mulheres elas eram até estupradas dentro do seu trabalho. Se vocês pegarem um filme todo para ver, vocês vão observar isso. O cansaço dos trabalhadores gerava acidentes de trabalho. Outra questão que aparece no filme, não é um simples acidente de trabalho. É um acidente de trabalho que poderia levar à morte. E isso acontece, a criança ela está cansada. Qual o trabalho da criança? O trabalho da criança, hoje, pela nossa Constituição, é estudar. É o que vocês estão fazendo agora. É parar, sentar e estudar, assimilar conhecimento para um dia, quando vocês forem adultos, vocês poderem exercer uma profissão. Aí sim, usar sua mão de obra para conquistar o seu salário. Por enquanto, vocês têm somente a obrigação de estudar. Mas na Europa do século XIX e no mundo inteiro do século XIX, a maioria das crianças elas trabalhavam para ajudar sua família em casa. Lembrando que a família dos operários ela era composta geralmente de um homem, né, que era o chefe de família, a mulher e a prole. O que é a prole? São os filhos. E eram 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos morando numa casa só. E não era uma casinha qualquer. Era um cubículo. Lembram disso? Era uma espécie de cortiço. Então, esse cortiço ele era utilizado pelos trabalhadores. Eles moravam ali
várias famílias agarradas e as crianças dessas famílias também trabalhavam. E trabalhavam às 12, às 18 horas por dia e ficavam cansadas. Consequentemente, né, a criança ela tem um tempo de energia dela, que o tempo da natureza vai dizer que essa energia ela gasta durante o dia, mas durante a noite a criança descansa, repousa. E aquela criança, no caso do filme, estava trabalhando ali naquele período da noite e terminou vindo a falecer. Então, esses acidentes de trabalho eram acidentes de trabalho que geravam a morte. Os protestos dos trabalhadores eram reprimidos com violência. Nós vimos isso na última videoaula. O movimento ludista, os participantes daquele movimento, né, que destruíam as máquinas dentro das fábricas, eles foram mortos. Se a gente for pegar alguns protestos que aconteceram durante os Estados Unidos, né, aquela clássica história que contam durante o Dia Internacional da Mulher, que as mulheres foram fazer greve. Por elas fazerem greve, o patrão fechou elas dentro da fábrica e colocou fogo na fábrica. Isso é verdade, não é um mito, mas não foi por causa disso, né, que o Dia Internacional das Mulheres surgiu. Ele vai surgir por uma ideia dado dentro da Internacional comunista, no caso a Internacional dos Trabalhadores. Se eu não me engano, é a segunda internacional que vai decidir isso. E como vocês podem ver, é um movimento trabalhista, assim, vem da ideia dos trabalhadores, mas não necessariamente daquela questão da greve, né, das mulheres que foram mortas na fábrica de Nova York. Mas o que eu quero dizer com isso? Que os protestos, né, sejam os ludistas quebrando fábricas, sejam as mulheres em Nova York protestando por melhores salários, eles vão ser reprimidos com violência. Os homens, né, que quebravam as máquinas, eles foram enforcados. Essas mulheres foram mortas, incendiadas dentro da fábrica. E aqui no filme nós vimos que quando as pessoas, aquelas mulheres, saíram com o corpo da criança na mão para irem falar com o Dange, né, que é o deputado representante daqueles operários, a polícia aparece para reprimir aqueles trabalhadores. Eles estão indo de encontro ao Dange para assim eles irem falar com o burguês. Morreu uma pessoa aqui, você vai indenizar ou não vai? Porque o burguês não indenizava ninguém, ele apenas botava para trabalhar. Morreu, PT, saudação e bola para frente. Mas não. Qual era o refúgio do burguês? O refúgio do burguês é dentro da polícia. Esses burgueses, eles vão utilizar a polícia para defender o seu patrimônio. Então, nesse momento do século XIX, a polícia ela defende os interesses do capital burguês. É uma polícia em defesa do liberalismo. Ela não foi criada para defender a população, para produzir o bem-estar da população. Não. Ela foi criada para defender o interesse burguês, o interesse do capital burguês, do liberalismo. Então, quem apresentava ameaça ao liberalismo? As reivindicações dos operários, buscando melhores condições de trabalho. Se eles vão fazer manifestação, vão fazer greve, eles estão afetando o interesse do capital burguês. E quem tem que reprimir essa interferência? A polícia. Entenderam para que serve a polícia no século XIX? Beleza. E outra cena que é marcante no filme a gente vê que enquanto esses trabalhadores estavam ali 12, 18 horas por dia trabalhando, o burguês estava sentado numa cadeira de teatro assistindo a uma peça de teatro normal. O que isso nos mostra? Nos mostra que o operário ele não tinha o tempo para lazer, embora ele fizesse ali o seu tempo de lazer enquanto estava fora da fábrica, bebendo nos bares,
fazendo, né, o seu lazer ali dentro dos cortiços mesmo, né, entre a família, o tempo que a família tinha junto ali, o casal tinha junto, eles faziam o lazer deles, mas era um tempo remoto, muito pequeno. Enquanto isso, o burguês ele tinha uma noite inteira de lazer. Ele poderia escolher se ele iria à ópera, se ele iria assistir uma peça de teatro, se no final de semana ele iria para o campo caçar, ou então tomar o ar fresco, andar a cavalo. Então, assim, a gente já vê um contraste grande entre essas duas classes sociais. O burguês, ele, além de deter a riqueza ali daquele período, ele tem um tempo de descanso dele, embora ele não trabalhasse tanto assim. Já o operário, que era o que mais trabalhava, ele não tem um grande tempo de descanso, um tempo de lazer completo. Ele tem pequenos momentos de lazer. Isso nos leva ao que a gente chama de conflito de classes. E é a partir desse conflito de classes que vai surgir as trade unions, que vão surgir a Internacional dos Trabalhadores, certo? Porque são esses movimentos que vão reivindicar melhores direitos para os operários, que vão tentar confrontar essa polícia que, na verdade, estava defendendo o capital, não estava gerando o bem-estar da população. E daí é que vão surgir também algumas ideias sociais, como o socialismo e o anarquismo. Mas isso é papo para outra aula. Por enquanto, essa foi a análise do filme Dans, Um Grito de Justiça. Deixa o feedback de vocês e atenção às atividades que estão sendo programadas lá na nossa plataforma. Façam as atividades que em nossos próximos vídeos eu estarei corrigindo elas, tá bom? Até a próxima, valeu!